Bom dia a todos, caros alunos do terceiro A e C da escola ETE Pedro Muniz Falcão. Vamos dar continuidade às nossas aulas em resistores. Então nós estudamos a eletrostática, que passou pela lei de Coulomb, campo elétrico, todo o estudo inicial onde as cargas elétricas estão em equilíbrio, em repouso, equilibradas. A força que puxa para a direita é a mesma para a esquerda, então é um equilíbrio de forças, equilíbrio de cargas. Isso está relacionado com a eletrostática. E agora nós, no segundo degrau, né, que é a eletrodinâmica, que já é as cargas elétricas em movimento, já passa mais para o nosso dia a dia, quando acendemos uma lâmpada em nossa casa, aquelas cargas elétricas estão em extremo movimento, vamos assim dizer, pela alta velocidade. A velocidade dos elétrons nos fios, que são os condutores, essa velocidade é semelhante à velocidade da luz. Então, quando ligamos um motor, ali tem uma corrente alta, um computador, quando você carrega o seu celular, a passagem de corrente elétrica tirou da tomada, cessou a passagem da corrente. Seria a eletrostática, não é? Então essa aula é fundamental para todo o estudo da eletrodinâmica. Nesse estudo nós temos aqui os resistores. Resistores, como o próprio nome já diz, é o que provoca a resistência, a dificuldade para a passagem da corrente. Por exemplo, na tomada da nossa casa, a companhia elétrica joga normalmente 10 amperes. 10 amperes a quantidade de corrente. Mas, por exemplo, no celular, a corrente que precisa é 1 ampere, 2 amperes, então uma quantidade bem menor. Então, para isso é preciso o quê? Resistores, para diminuir a passagem dessa corrente. E assim acontece com acontece o liquidificador, por exemplo, o motor do liquidificador, a corrente que precisa é variável, né? Quando a gente aumenta a velocidade do ventilador, poderia ser ventilador, mas como a gente falou do liquidificador, quando você aumenta a velocidade, quer dizer, diminui a corrente, diminui a resistência, aí passa mais corrente, ganha mais velocidade. Você bota no nível 1, o que é que acontece? Você aumenta a resistência, aí diminui a corrente. Então a gente fica mais lento. Mas vamos estudar aqui para vocês entenderem melhor na prática. Então a primeira lei de Ohms, gente, a primeira lei de Ohms, quer dizer, a prática é o que a gente estava falando, né? Mas vamos ver a teoria aqui. A primeira lei de Ohms, a primeira lei, Ohm, essa lei aqui foi no século XIX, né? Em 1800, vocês têm aqui no livro, ela é de 1827, né? 1827. Há algum tempo, mas ainda nova, porque está sendo utilizada no nosso dia a dia. Então, tudo que está sendo utilizado ainda no nosso dia a dia é novo, entendeu? Há muito preconceito com as coisas do
do passado mais. O passado, quando está presente, ele é novo. Então a primeira lei de Ohms é a seguinte: que a diferença de potencial é igual à resistência, que é a constante, a resistência elétrica. Para resistência você utiliza o resistor vezes a intensidade da corrente. Então aqui representa a diferença de potencial, o U. O representa aqui a tensão, várias palavras, tensão elétrica, diferença de potencial. E tudo isso é dado em volts. Então vamos colocar aqui a DDP, a diferença de potencial. Ou é a diferença de potencial. Que potencial? Elétrico. Nas nossas tomadas nós temos uma diferença de potencial de 220 volts. Em São Paulo, na região sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, lá são 127 volts. O ideal é que seja 220, porque a corrente fica mais baixa. Entendeu? Nós vamos estudar ainda a potência, vocês vão entender essa parte. Por exemplo, se você ligar um aparelho em São Paulo, a corrente, porque o aparelho tem uma determinada potência, que é watts. A corrente lá em São Paulo é quase o dobro daqui, entendeu? Mas fica mais alta a corrente. Isso pode gerar acidentes de choque, ajudar a queimar mais o aparelho, o perigo de queimar, de incêndio, de tudo. Já em 220 volts a corrente fica menor. A corrente fica menor aqui. Se você ligar aqui em Araripina, a corrente aqui fica praticamente a metade. Aí você diz, por que não trocam? Porque se for trocar 127 para 220 volts, é um investimento de bilhões, tem que mudar tudo, toda a estrutura, toda a fiação. Quer dizer, seria preferível deixar como está, porque para não haver tanto investimento. Essa é a razão. Graças a Deus, aqui nós já temos 220 volts. Diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial. Aí você pode dizer, por que lá aqui é mais adiantado? Justamente, acho que aqui, como tudo começou lá, a energia, aqui pôde corrigir, né? Quando chegou aqui, houve tempo para correção. E aqui é a resistência, diferença de potencial é aqui, resistência, a resistência elétrica e o I representa a corrente elétrica. Corrente elétrica, gente. E é fundamental no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, a diferença de potencial, gente, tem que ser dada em volts. Lembrar disso. É volts, a diferença de potencial. A resistência, ela é dada em ohms. Esse símbolo parece uma ferradura. A letra é ômega. Ohms. E a corrente elétrica dada em amperes. Ou amperes, como queiram. Até por isso, como nós já falamos aqui, que quando nós vimos o multímetro, a gente tem um multímetro, quando você vê esse A aqui,
essa letra A no multímetro, então o que é que acontece? Isso aqui representa a corrente elétrica. Como tem aqui um sinalzinho, é corrente alternada. Aí nós temos esse símbolo aqui, o V, ó. Com esse símbolo assim também, o V aqui, ó. Isso aqui é de volt, diferença de potencial. Aqui não tem a palavra, só o símbolo das unidades. Quando a gente tem aqui o ômega aqui, representa o quê? A resistência. Está aqui o ômega. Então são fundamentais esses símbolos aqui. Fundamentais. É a base aqui da... E nós temos aqui todo o vestibular K e todo o Enem, o gráfico de um resistor ôhmico. Um resistor ôhmico que obedece à primeira lei de Ohms, ôhmico, o gráfico é esse aqui, ó. Nós temos aqui a intensidade a diferença de potencial dada em volts e a intensidade da corrente. Esse gráfico é sempre assim, de U vezes I. É a diferença de potencial variando em função da corrente. Então, nós temos aqui uma intensidade da corrente, nós vamos ter também aqui uma determinada diferença de potencial. Se nós dobrarmos aqui essa corrente, por exemplo, de 5 para 10, a diferença de potencial vai dobrar também. 2 para 4, por exemplo. Então fica aqui, ó, o ponto aqui. Se triplicarmos aqui, triplica aqui também. Então a gente vai ter sempre esse gráfico, uma reta inclinada. Então esse é o gráfico de um resistor ôhmico. Ôhmico porque obedece à primeira lei de Ohms. Se esse gráfico variar qualquer coisa aqui, fazer uma curva para lá, para cá, ou a reta mudar de direção, ele já representa um gráfico de um resistor não ôhmico. Para ser ôhmico é preciso observar isso, obedecer isso aqui. Vamos considerar aqui. Vamos colocar aqui, que é aqui como fosse 5 amperes, e colocar o número para ficar mais fácil. De 5, e vamos colocar aqui 3 ohms. 3. Se dobrarmos aqui, quer dizer, de 5, vai saltar para quanto? Para 10. Se aqui tinha 3, se dobrou, vai para quanto? Vai para 6. Se aqui a gente tinha 5, se triplicou, vai para 15. Se tem 3 inicialmente, se triplicou, vai para 9. Aí vai ter sempre essa... Colocando aqui numa tabela, vou colocar aqui, tanto faz vamos colocar aqui em cima o I, e aqui o U, que é dado em volts. Esses valores aqui de I, ó, 5, 10, 15, e aqui 3, 6, 9, dá para saber o próximo. Se quadruplicar aqui vem para 20, se quadruplicar aqui vem para 12, 4 vezes 3, então se nós aumentarmos aqui para 20, 4 vezes I, 20, aqui vem para 12 volts, que é 4U aqui, infinitamente. Então esse é o gráfico do resistor ôhmico. Se não obedecer isso, professor, não, é um resistor não ôhmico. Então assinale a alternativa em que o resistor é ôhmico. É isso aí. É o gráfico, é uma reta inclinada em relação a resistor X. Simplesmente isso. Para ser um resistor obedecendo à lei de Ohms é isso. Porque aqui a gente pode dizer, se U é igual a I, o R, que é a constante, é igual a U sobre I. Então, como esse resistor é sempre o mesmo valor,
Vamos supor, se aqui tem 10 e aqui é 2, fica 5. O resistor é sempre o mesmo. Então se dobrar aqui vai para 20 e aqui vem para 4. 20 dobrou aqui, vem para 4. Então vamos ter sempre 5, a resistência não muda. Se triplicarmos aqui, 10, 30, aqui tem que triplicar também. Então aqui fica o quê? 6. Então sempre a divisão vai ser quanto? 5. Essa resistência é uma constante, 5 ohms. E vice-versa, se você tem 30 e 6, se você diminuir 3 vezes mais, ó, de 30 cai 1/3, fica 10. Você tem que dividir por 3 aqui. 6 por 3 dá 2. Então sempre são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, meus caros alunos. Diretamente proporcionais. Então essa é a primeira lei de Ohms. A primeira lei de Ohms. Nós temos a primeira lei de Ohms e a segunda lei de Ohms. Então são essas duas leis que você deve estudar, ficar atento. Aí, qual a mais importante, professor? As duas são importantes. As duas são importantes e são bastante debatidas. Então você vai estudar as duas leis de Ohms de forma dando a mesma importância. A segunda lei de Ohms já é relacionada a, por exemplo, o fio, não é? O fio, a segunda lei de Ohms, vamos fazer um esquema aqui para você entender melhor. Segunda lei de Ohm. De Ohm. Segunda lei de Ohm é o seguinte, vamos imaginar um condutor elétrico aqui, ó. Um condutor. E aqui ele tem uma área. Isso aqui no nosso dia a dia chama a bitola do fio. Você usa um fio, por exemplo, esse fio aqui. Ele tem uma bitola, isso aqui deve ser 2,5. Aí tem um fio de 1,5. Você observa, se você olhar o carregador, o fio é bem mais fino. A bitola do fio do computador já é bem mais espessa e assim. Por que isso aqui? Está aqui, ó. Aqui vai ter uma determinada área. A área, eu vou ver como o autor usou aqui. Pode usar, alguns autores usam A e outros S. Aqui na física, para não confundir com área, ficou S. Então esse fio aqui, além dessa área, que é o S, vamos chamar área de superfície, né? S representa, ele tem um comprimento, entendeu? Comprimento. Então a segunda lei de Ohms, ela é simples também. R é igual à resistividade do material. Esse é um P querendo cair. Na realidade é uma letra grega, essa letra esquisita é chamada Rho. E representa aqui a resistividade do material. Então nós vamos escrever aqui L aqui em cima. Esse L representa o comprimento do fio. O L é o comprimento do fio e S é a área. Isso aqui é debatido demais. O Enem, eles estão colocando questões assim e está correto, cara. Por isso, gente, vocês precisam assistir cada vez mais aula do professor, dos seus professores, porque o debate é esse, entendeu? Você precisa entender que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à sua área. O que é que significa o quê? Aqui, você tem um fio de uma mesma área, entendeu? 2 fios de uma mesma área. O fio mais comprido, quanto mais comprido ele for,
é mais difícil passar a corrente. Se é mais difícil passar a corrente, maior a resistência, evidente. Certo? Maior a resistência. Agora vamos considerar aqui dois fios com o mesmo comprimento, 10 metros. Então aquele fio mais largo, de maior área, tem menos resistência, ou seja, é mais fácil passar a corrente. Vocês podem fazer analogia até com fio. Você tem dois canos com água, analogia com água, dois canos para passar água, dois canos de 10 metros. Aqueles canos mais largos é mais fácil passar água, menor resistência. Aí você tem dois canos finos, cano de 20, que a gente usa muito em casa, de 20 na encanação. Aí um tem 10 metros, o outro tem 20 metros. Então o que tem 20 metros é mais difícil passar água por ele. Então a resistência é maior. Então você pode fazer essa analogia. Então aqui representa a resistência. Resistência que nós já sabemos é dada em ohms. Dada em ohms. A ferradurazinha aqui. Aqui a área do fio, a área chama da secção. Secção transversal do fio, da secção, vamos resumir aqui, do fio, do condutor, vamos colocar essa palavra, usar condutor, mais técnica em relação a fio. O fio é o condutor. Condutor de quê? De corrente elétrica. Todo fio é condutor de eletricidade. Está aqui mais um condutor. Então é o nosso, você associa muito simplesmente ao nosso dia a dia. E aqui é o comprimento do fio. Comprimento. Certo? Ele é o comprimento que é dado em metros, sistema internacional. Certo? Essa área, metro quadrado. Certo? Metro quadrado. A área metro quadrado e o comprimento é em metros. Então essa é a resistência. E aqui esse P é a resistividade do material. Essa resistividade do material é o seguinte: o cobre tem uma resistividade. O zinco tem uma resistividade. O cobre é muito utilizado porque ele tem uma resistividade baixa e é muito condutivo, né? Está aqui uma questão o alumínio tem uma condutividade de 34,2, o cobre 61,2, o dobro do alumínio. Então tem uma ótima condutividade, ou seja, capacidade muito grande de conduzir corrente elétrica, resistência baixa, não é? O cobre, e pela quantidade que tem na natureza, apesar, a gente sabe que é caro o cobre, mas muito mais caro. Por exemplo, se a gente fosse usar o ferro tem uma resistência maior, muito maior, tem mais pesado. A prata tem resistividade praticamente igual ao cobre, mas com certeza deve ser mais cara a prata. E aí segue, aí essa resistividade ela é dada no problema, não precisa decorar não. Cada material tem a sua resistividade. E para concluir aqui essa parte aqui, gente, essa introdução que bem abrangente, aqui já você vai resolver um capítulo do livro. Isso aqui equivale a um capítulo para você tirar todas as dúvidas. E a questão aqui da página 87, a primeira questão, e dá uma tabela aqui onde tem a corrente em ampere. E o U, vou colocar U, que é dado em volts, o autor escrever V, alguns autores escrever. Aí as medidas aqui é 1 ampere, 2, 3 ampere, foi lá, e 4 ampere. Então aqui, diferença potencial 1, 2, dobrou, tudo bem. Aqui ó, quadruplicou, veja que já foi uma diferença, aqui triplicou e aqui quadruplicou. 12. Então de cara, construir o gráfico, ele pede dizer
o resistor dessa lâmpada se é ômico. Então o gráfico, gente, vou fazer o gráfico aqui. Aqui é o U em volts, a intensidade da corrente em ampere. Então, intensidade, vamos lá, ó. Tem 1, 2, 3, 4, bem organizadozinho aqui, ó. Foi dobrando, triplicando, quadruplicando. E aqui, veja que não, a diferença de potencial, 1, 2, tudo bem, ó, aqui 4, já vai lá para cima. 4, e aqui já aumenta 12 vezes, Ave Maria, vai para 12. Então como é que vai ficar? 1 liga para 1, o ponto, 2 para 2, 3 para 4, já tem já deixou de ser uma reta aqui, ó. E aqui piorou ainda, ó, de 4 vai para 12. Então o gráfico fica assim, ó. Então esse resistor, você pode classificar não ômico. Para ser ômico, teria que formar uma reta, como nós vimos. Para ser ômico, teria que formar uma reta aqui, inclinada. E aqui houve variação. Ó. Aqui no caso houve um problema na voltagem, entendeu? Enquanto a corrente foi dobrando, triplicando, quadruplicando, a voltagem não variou na mesma proporção. Então, não obedeceu à lei de Ohms. Por isso que isso aí se refere a um resistor não ômico. Não ômico. Então é isso, gente. Faça bons estudos aí, resolvam as outras questões aqui da página 67, certo? Página 67, resolvam essas questões aí, viu? Resolver essas questões e postar lá no Google Sala de Aula, certo? Para mim acompanhar, corrigir, atribuir notas, viu? E principalmente uma coisa fundamental, a aprendizagem. Se preocupem com a aprendizagem, que através disso vai vir a boa nota, vai vir a aprovação dos concursos no vestibular. Certo? E vamos ter aula sexta-feira, certo? Sexta-feira, próxima sexta, em resolução de exercícios. Principalmente os exercícios desse livro aqui. Vamos colocar também uma questão do Enem. Não percam na próxima sexta-feira. Façam um bom proveito, estudem. E estamos sempre à disposição. Um grande abraço, caros alunos.